Fala galera, boa noite. Estamos iniciando aqui mais uma Live Cross, a nossa 23ª Live Cross, em mais uma noite batendo papo com os nossos alunos. O convidado de hoje à noite é nosso aluno, piloto William Mioto. Então sejam todos bem-vindos, boa noite a todos. Clica aqui no aviãozinho, manda para todos os seus amigos que vamos estar batendo um super papo hoje, conhecendo mais sobre a vida, sobre a carreira desse piloto que está fazendo parte da nossa escola também, o William Mioto. Ele que tem uma longa carreira dentro do nosso esporte, é piloto há muito tempo, há mais tempo até do que eu, então vamos estar aí batendo um papo com ele nessa noite, já irei fazer o contato com ele. Mandem as suas perguntas aqui no chat, mandem suas dúvidas sobre o William, tudo que vocês quiserem saber sobre a carreira, o que ele está programando agora para essa nova parte da carreira dele. Então vamos aguardar o William entrar aqui conosco. Boa noite, seu William. Boa noite, tudo bem? Tudo. Seja bem-vindo à nossa Live Cross, William. A 5ª Live Cross, batendo um papo com os nossos alunos. E é um prazer ter você aqui conosco na noite de hoje. Val, prazer é meu, né? Nem esperava o convite aí. Muito obrigado mesmo. Mais uma surpresa da escola aí. Ainda mais contigo, né? Que Com tu sabe certeza. que além de professor também é ídolo, né? Não, eu falei com o Bruce, William, William, e disse, cara, temos que chamar ele porque eu sei que tem muita história, eu sei que tem muitos anos dentro do esporte, até mais anos do que eu, né, William? Então, disse pro Bruce, cara, vamos chamar porque temos muita curiosidade, eu sei que a galera tem muita pergunta para fazer e vai ser uma noite bem bacana. William, para quem te conhece, beleza. para Tá tudo quem não certo te conhece e está aqui conosco. Oi? Tá funcionando bem? Tá tudo certo aí para nós começar? Não, tudo certinho. Eu tô te ouvindo bem, William. A imagem tá bem boa. Tudo Tá. top. Tá, isso aí. Então tá, vamos lá. William, para quem está aqui nos acompanhando, para quem te conhece, mas temos muitas pessoas que acompanham as lives, que estão aqui conosco todos os domingos, que podem não te conhecer. Então, para nós dar início aí no nosso bate-papo, eu quero que tu te apresente para todos que estão aqui conosco. Quem é William Mioto como pessoa, como empresário, e quem é o William Mioto dentro do esporte? Quando tu começou a tua moto? Conta aí bem detalhadamente para todos nós. Quem é você, William? Valeu pelo empresário aí. Cara, vamos falar da parte mais curta aí, então, né? Que é do dia a dia, do serviço. A minha família sempre teve loja de confecção de roupa, né? E eu fiz faculdade, não sabia que ia trabalhar na loja, sou formado em administração. Sempre tive envolvido, tive oportunidades, mas no começo eu até não pensava em seguir nisso daí. Mas no fim da faculdade, durante a faculdade, eu também tive umas lesões aí por causa da moto nesse meio tempo, e eu também tinha umas outras oportunidades e não deu certo. Quando eu acabei a faculdade, surgiu para mim trabalhar na loja, que daí já tinha sido dividida, que a minha mãe e a minha tia tinham uma loja, e no ano de 2013 elas abriram duas, uma masculina e uma feminina. E aí, a partir do ano de 2011, eu comecei a trabalhar nessa loja só masculina, então aí que era quando eu estava acabando a faculdade e tal. Então, a vida do dia a dia agora é a loja em primeiro lugar, né? E a moto em segundo lugar, já foi o contrário, mas hoje não é mais. Mas para as pessoas aí que às vezes que acham que não dá para fazer as duas coisas. Tu sabe que a gente ajeita horário para treinar, para bastante coisa aí, né? Então, no dia a dia é isso daí, é a loja de confecção exclusiva masculina em Itapejara, a mais antiga de Itapejara no segmento só masculino. E se não é a loja, não tem como andar de moto, né? Parte dali primeiro. Com certeza, William. Sabemos muito do teu esforço, né? Toda semana tu entra em contato comigo, Léo, quando que vamos marcar um treino? Qual que é a tua programação para mim me programar aqui, para mim dar uma escapadinha, para conseguir salvar um treino? Agora de noite tu tá te dedicando também muito aí à parte física, né, William? A gente vai voltar a falar um pouquinho mais aí para frente da live. Agora
o momento que você está enfrentando aí dentro do esporte, os teus objetivos e tudo mais. Mas, com certeza, é bem o que tu falou, para todas as pessoas é possível, sim, dar conta de trabalhar e também ter um tempinho aí para treinar, para se preparar, para a gente fazer o esporte que a gente ama, né? Eu que tô nessa hoje também, né, William? Eu deixei de ser somente piloto, que foi o grande foco aí de quase toda a minha carreira, para hoje também estudar, para hoje também trabalhar, né? Estar atendendo a todos os pilotos, dando curso, então, e mesmo assim se preparando, treinando, conciliando tudo isso. Dá tempo, é só o cara arrumar um pouquinho aí na agenda, se programar sempre a semana que dá tempo sim. É, e, tipo, até conversei contigo nos últimos dias aí, você que precisa de uma dedicação até maior que a minha, né? Porque eu sou ainda amador, digamos assim, ou não é o número um, né? O teu tempo tá mais difícil ainda, porque tu tá bem compromissado aí, graças a Deus, a escola e outros compromissos também, que nem tu falou da tua faculdade. Acho que seria mais ou menos isso aí dessa parte da vida pessoal, enfim, fora a moto, né? Do outro lado. Isso é, exato. Se nós começar a história de moto aqui, foi entre o ano de 2001 e 2002, aí mais ou menos, eu acho. Foi que nem você, foi com uma RX, que ela foi montada com peças que tinha sobrado lá na oficina do NET, aí que se ele tiver aí, ele vai confirmar. Ela era lilás no começo. Aí logo depois foi uma Kawasaki, uma KX, que eu não sei até hoje se ela era 80 ou 60. E ela não fazia mais que 20 minutos sem quebrar a palheta ali do carburador, as palhetinhas ali quebrava toda vez que eu ia andar. E, enfim, depois disso aí, que foi nesse período de 2001, 2002, a RX não chegou a ter competição com ela, só aprendi a andar de moto com a RX, na pista que tinha na saída para Santa Cecília, aqui em cima, o Maninho já andava, o Net já andava, andava o Calegari também, que eu me lembro, assim, vagamente, assim, eu era novo, né, eles eram mais velhos. Então, mas eu não fiz prova com a RX, só aprendi a andar com ela. Aí as primeiras corridas foram então de DT 180, na época Copa Norte aqui, provas regional, e depois a gente começou a ir para as provas do Fiel, né? Daí lá no Fiel o cara já parecia que estava chegando no Mundial de motocross, assim, andar de DT lá, assim, ver os caras, daí tipo, tinha o Pique, tinha o Sebem, que eu acho que ele entrou na live aí, a recém, tinha vários, agora não vou me lembrar de todos. Nós fomos para lá. Aí a DT não aguentava também, né? Foi um tempo ali. Aí a gente foi em 2004, acho que foi. A gente preparou a DT 180 dela. Aí nós fomos para o Campeonato Gaúcho. Aqui na Copa Norte eu ganhei campeonato. Não me lembro se era promocional, Nacional A. E também nesse ano, lá no Campeonato do Fiel, eu estava liderando uma categoria que era com ela e depois a estreantes. Só que eu acabei sendo desclassificado lá e nós depois protestamos também e no fim a gente acabou não encerrando assim, todo o campeonato, e eu acho que eu fiquei no Campeonato Gaúcho até 200 cilindradas com um terceiro ou quarto lugar. Eu lembro que eu acabei o campeonato entre os 5 em todas as etapas. O Jordani, se eu não me engano, o Marcolin foi vice-campeão naquele ano. Foi em 2003 ou 2004. Tudo isso DDT, então, 180. E a partir daí, não teve lesão até esse ano, aí estava tudo certo. Veio a DT 200, então, que eu acho que foi uma das melhores... Não é a melhor fase, assim, foi divertido, assim, essa vai ser inesquecível, assim, por mais que hoje a gente talvez esteja em outro nível, era uma época bem interessante, né? E foi com essa moto, William, que eu te conheci, né? Então depois até eu vou te fazer uma pergunta que eu fiz ali para todos os outros guris, mas foi tu andando com a DT 200 que tu teve super destaques, né? Pô, nos campeonatos que eu participei lá, logo no meu começo, que eu tava ali nos regionais de Veloterra e tudo mais, tu era um dos caras que tava sempre lá na ponta. Então agora que tu puxou a DT 200 foi com essa moto aí que eu te vi andar as primeiras vezes. Isso aí, a DT 200, então foi a partir de 2004, cara, final ali de 2004. E daí era tipo assim, ó, depois nós vamos entrar nesses detalhes, eu acho. Era uma coisa, eu era bem novo, com toda a vontade do mundo, com pouca técnica, né, bastante coragem, vontade, assim. E algumas coisas que o cara conversava com um, com o outro, assistia, tipo, na época já tinha o Duda Parisi,
aqui tipo, tinha as pessoas, a gente conversava. Eu lembro do Jair também, que eu nunca treinava com ele, o Jair Costa, né, da federação, mas quando nós íamos nas corridas, às vezes, junto, ele sempre dava dica. Tipo, eu lembro que ele foi um dos primeiros que me falou para começar a levantar de pé para frear a moto. Ele foi um dos primeiros que me falou que era para fazer. E, enfim, era assim, tipo, pede para um, pede para outro e tal. Nós descobrimos alguns mecânicos, foi fazendo amizade e tal. E aí, KDT 200 era bastante loucura e coragem e pouca técnica, assim, mas nós era bem agressivo. E então nós estamos para o Campeonato Gaúcho, cara. Eu nunca fui campeão gaúcho de Veloterra de Nacional. Eu fui vice-campeão em 2009 de Nacional, que depois eu vou chegar lá. Foi o ano que eu também fiz pódio no Brasileiro de Velocross, mas não só fiz pódio no Brasileiro de Velocross, em 2009 também. E aí eu comecei o gaúcho, não fui em todas as etapas, fiquei campeão da Copa Norte aqui de DT200, acho que daí é a primeira vez em 2006, 2005, e tinha um campeonato verão, cara, que inclusive teve corrida em Sertão, eu acho, que era sempre 3, 4 etapas ali, o Jair fazia, que era um campeonato regional, também ganhei, assim, em 2005, 2006 ali. E aí, em 2007, eu lembro que eu ia ir pro tudo isso de DT200, tá? A gente só dava manutenção na moto e era sempre a mesma moto. Só todo ano era, tipo, desmontava lá da roda dianteira até a roda traseira. Nessa época a gente já, tipo, conheceu um mecânico de Encantado, Gigi aí, nosso amigão até hoje. E a gente já tinha alguns recursos, assim, suspensão boa, a gente aprendeu que a moto não andava só com motor, era bom ter um freio bom, uma suspensão boa, uma moto firme, uma moto boa de rolamento, uma moto alinhada, porque uma vez isso aí falavam para nós queríamos motor, né, cara? Então, tipo, de 2003 a 2007 a gente aprendeu algumas coisas aí. E aí, daí em diante, eu lembro que eu ganhei a Copa Norte, fui pro Campeonato Sul Brasileiro, KDT 200, fiz pódio também em Massaranduba, numa reta lá que eu tive que botar a relação original. Se tiver alguém na live que conhece, tinha 700 metros a reta, cara. Eu andava Já andei lá. com coroa 44, 45 na DT200 e eu cheguei lá. Eu nunca levava uma coroa original da moto de rua, né, cara? Aquele dia me fez falta, eu comprei uma de ferro lá na corrida porque acabava as marchas da moto e eu com a coroa em casa, né? Com o dinheiro contado para ir na corrida. E aí, nesse ano de 2007 eu machuquei, eu lembro uma mão e tal. Daí eu não acabei o gaúcho, fiquei campeão aqui da Copa Norte, fiz esse bom resultado lá no Sul Brasileiro, mas não dei sequência. E então já, tipo, títulos regionais aí já teve 2, 3, mais ou menos, mas nenhum gaúcho, não tinha acabado nenhum campeonato gaúcho por inteiro aí ainda. E aí, então essa época, tipo, foi legal, cara, da DT200, assim, nós era, tipo, eu lembro uma época nós chegava, por exemplo, lá no Fiel, assim, tinha o Net, tinha o Fabiano, começando com os 4 tempos, tinha o Belchior, que andava de 125, e nós chegava, assim, nós sempre ganhava, cara, nós não... Difícil um de nós ir embora sem premiação, e nós era... Quando nós chegávamos, os caras estavam esperando, às vezes, nós chegar, assim, nos Veloterra, né, porque nós tava bem, assim. E aí, foi até 2008 eu comprei a minha primeira moto importada. E tava andando só Veloterra até então, comecei para o motocross e teve Copa Norte de motocross nesse ano aqui. E aí, eu lembro que eu ganhei várias provas da Copa Norte de motocross ali. E aí ganhei várias provas da Copa Norte de motocross, mas não acabei o campeonato, que foi a primeira vez que eu me fraturei aí, então, foi em 2008. Me traz um pano depois. E aí, a partir daí, os meus pais venderam minha primeira moto importada, essa daí. E aí eu voltei para a Nacional, que foi em 2009, com a Tornado, então a gente foi para Brasileiro e conseguimos resultados melhores no primeiro ano completo do Gaúcho, onde eu acabei ficando até a quinta etapa, se eu não me engano. Eu era líder do campeonato e daí lá em Tupã eu acabei me machucando e no fim eu peguei
e abandonei o campeonato, mas ainda consegui o pódio, então, que foi na Lapa, em 2009, na Força Livre Nacional e na antiga categoria 250, que agora está voltando. Então, foram um resultado legal de nacional. E aí, no fim do ano, quando eu não acabei o gaúcho, foi o primeiro acidente grave que eu tive, daí eu parei, de 2009 até 2011, por aí. Não, nem tinha mais moto, quebrei a perna, me machuquei clavícula, enfim, fiquei um bom tempo parado. E aí, a partir de 2012, eu voltei a brincar só assim. E de moto importada e tal, mas eu nem ia muito em provas. E a partir daí, foi só moto importada, assim, eu não andei mais com motos nacional, nada. E, cara, tô pensando assim, mais ou menos, sabe, não tinha programado para tanto. E fui voltar mesmo a competir em 2014, então, com uma Kawasaki, tava andando só velocross, daí em 2015 nós fomos pro Gaúcho de Velô, até a quinta etapa eu era líder da intermediária importada 2, não na VX2. E aí, de novo, andando no motocross, sem conhecimento, sem treinamento, sem técnicas aí, eu acabei me machucando, foi o meu acidente mais grave, pensei que eu não iria mais nem andar de moto também aí. Foi 5 dias no hospital, foi uma lesão que eu tive, o meu fraturei deu do outro lado, machucado uma vez, então daí para frente eu pensei que talvez algum dia eu ia andar de moto, mas nunca mais ia. Cheguei a me esquentar agora. Nunca mais eu ia andar, cara, aí, porque foi bem sério e tal. E aí, tá, foi moto, você foi tudo também. Tava trabalhando na loja, já não tinha mais interesse nisso e fiquei então 2015 até me recuperar 16 moto. No final de 2017 eu comprei a moto e aí pensei, bah, vou de agora em diante para competir não mais, sabe? Só com o que eu os resultados não vinham e tal. E assim, porque o gente que a gente já sabe aqui não dá para evolui mais, sabe? Não passa de uh, acabamos indo para provas, não tinha mais resultado, não tinha tempo, então em 2019 eu procurei a escola aí, né? Sempre de importado. E essa história aí tu deixa para contar daqui a alguns minutinhos, que ela é bem interessante, né, William? Nome, Michele. Pois, como, como tu contou, né, William, tu começou um pouco antes de mim, eu comecei no ano de 2003, começamos juntos, juntos não, tu começou antes, mas começamos com a mesma moto, era isso que eu queria dizer. Temos aí a coincidência de ter iniciado no esporte com a mesma moto, e um fato muito curioso é que acho que ele travou lá. Galera, me mandem aí uma mensagem para vocês também travou. Ele aqui travou e eu não... caiu. Vamos esperar se ele consegue voltar. Semana passada também tivemos um probleminha com o nosso piloto Guilherme Bresolim. Esperar o William uns minutinhos para a gente continuar. Ele que estava contando a sua história, uma longa história dentro do esporte, marcada por um começo por conta dos amigos, o Grande Net, Grande Maninho, toda a galera de Itapejara, que foram aí os incentivadores do William. Sempre conquistou bons resultados aí a nível de campeonato regional, a nível de campeonato gaúcho, como ele mesmo falou, até pódio em campeonato brasileiro de Veloterra. E depois uma carreira marcada aí por algumas lesões que fizeram a família dele dar uma segurada, lesões que também fizeram ele a querer abandonar um pouco o esporte a nível competitivo. E agora, nos últimos anos, ele veio aí para a nossa escola, onde ele mudou já bastante os seus pensamentos, ele mudou bastante os seus planos,
aquele piloto de bons resultados antigamente que agora não ia mais competir, já está com bastante planos, está andando muito, está se preparando muito e ele vai contar uns detalhezinhos para nós ali logo à frente aqui da nossa entrevista. William, seja bem-vindo de novo. Valeu, caiu aqui. Eu tava com a TV, tudo ligado na internet, eu acho. Vamos lá. Eu tava Cara, relembrando para. acho que eu me enrolei um pouco aí, eu quis falar tudo junto. Mas, enfim, até 2009, então, aí foram de moto nacional, depois eu parei porque o acidente foi grave. 2014 voltei, 2015 estava bem e me machuquei. A partir daí, então, como nós comentamos, vamos prosseguir para chegar no resultado final, né? Que eu achei que nunca mais é nada em moto. Com certeza, com certeza. E William, antes de eu te fazer a próxima pergunta, que é a mesma que eu fiz para os guris aí de Itapejara também, para o Lipe e para o Brusso, que era como eles tinham me conhecido. A nossa relação ela é um pouquinho diferente, né? Porque eu te conheci antes de tu me conhecer. Então, quando eu comecei a andar ali no ano de 2003 para 2004, William, foi bem na época ali que tu começou a tua carreira com a DT 200 e nas corridas que eu ia, cara, vocês aí de Itapejara, tu, o Net, o Calegari, o Maninho, cara, vocês faziam a limpa nos eventos, né? Então vocês literalmente chamavam muito a atenção. Um exemplo para mim, que era uma criança de 8 anos que estava começando no esporte, com a minha RX 80 lá, é, andando lá nas últimas posições, né? Penúltimo, último, antepenúltimo. Então eu ficava assistindo as corridas e, cara, eu te conheci antes de tu me conhecer, né? Eu lembro de ir nas corridas, de ver vocês andando de DT 200, a galera de Tapejara, né? Cara, vocês se destacavam muito e eu admirava aí todos vocês. Você, o Calegari, né? Tinha sempre disputas muito top, o próprio Net, o Maninho também ali no meio. Então, cara, a nível gaúcho e também aqui da Copa Norte, do Fiel, que você comentou também, vocês iam e sempre estavam ali entre os três, sempre ganhando corrida, ponteando campeonatos. Então, eu Um quero ano saber lá no... como. Eu queria saber, William, como tu me conheceu e também te dizer que não sei qual foi o momento que tu ficou sabendo de mim, né? Que tu começou a me conhecer, mas eu acredito que é um pouquinho diferente lá do Lipe, do Brusso, que eles me conheceram mais quando eu tive alguns destaques aí de resultado a nível nacional, né? Então, o fato da nossa história é que eu te conheci antes de tu me conhecer, já te admirava como piloto quando eu era criancinha lá. E a minha pergunta seria: quando que tu me conheceu? Qual foi o momento assim que tu lembra, William, que nós começamos a nossa amizade, que tu soube quem eu era? Então, eu lembro assim, ó, uma vez eu fui numa corrida com o teu pai, tua mãe e você em Cianorte, tu dava de 65. Aí eu já era amigo do Thiago, teu padrinho, né? Sim, meu padrinho. O Thiago também nós ia lá ver vocês treinar e tal, nós ia andar. Vocês iam muito para Tapejara. Você lembra que vocês, tipo, tu sempre veio treinar aqui, né? Tempo eu lembro depois que tu vinha bastante com uma 150, porque eu lembro que a moto era preta, enfim. Foi nessa época, tipo, que tu ainda não era profissional, né? Tava ingressando ali e aí, tipo, eu te conheci sempre no motocross, né? Vocês sempre foram mais focados no motocross. Nós sempre que andava veloterra. Então eu lembro assim disso, assim, de algumas corridas daí que saía aqui e às vezes pá, tinha o veloterra e você não aparecia, entendeu? Eu lembro dessas coisas também aqui. E aí depois tu acabou indo e tal, eu sempre tinha contato com o Thiago, com o teu pai, e daí a gente sabia do que tu tava se encaminhando assim, tipo, para tentar ser o que tu virou hoje. Talvez a escola tu não tinha planos, mas viver disso, ser um profissional disso, na época era mais. Hoje é difícil por se estar tão profissional, investimento alto, mas acho que talvez hoje tenha mais oportunidades. Na época, seguir essa carreira que tu tentou era uma coisa assim que, com certeza, aí muitos acharam que era uma coisa de louco, né? Porque não é, né? Tipo, comum acontecer isso, né? Depois do Duda Paris veio você que fez isso, digamos assim, não
Então foi mais ou menos aí, assim, que eu me lembro. Com certeza. Como tu disse, eu hoje, né, trabalhamos em Tapejara, a nossa escola, ela tem a sede em Tapejara, mas desde o comecinho, né, William, eu sempre fui muito ligado a Tapejara. As minhas pistas de treino eram em Tapejara, né, porque infelizmente eu nunca tive e também não tenho pistas para treinar aqui na minha cidade, então essa foi uma dificuldade sempre imensa para mim me preparar, para mim treinar e evoluir, então eu tinha aqui no parque de Itapejara, eu estava ali sempre 2, 3 vezes por semana. E aí a gente começou a criar essa proximidade. Lembro sim dessa viagem a Cianorte, 2007. Uma pista a que teve agora a corrida do Paranaense esse ano, mas uma pista muito, muito top do brasileiro de motocross. E o grande Tiagão aí, que também foi um intermediador, que é meu padrinho, um cara que tem uma admiração enorme, que foi um grande intermediador da nossa amizade, né, William? Claro, é isso aí. Tipo, eu lembro que quem me convidava na época, porque você era uma criança, assim, né? Tipo, pequeno, tu só ia andar e fazer a tua parte, né? Então, foi mais pelo Thiago, pelo teu pai, todo mundo, que eu acabei conhecendo você mais, assim. E aí, depois, a vida inteira, que eu acompanhei. Daí, tipo, eu lembro de ir em corridas que nem Carlos Barbosa, quando tu já andava lá, morava em Curitiba, em São Paulo, assistir, ficar lá junto. Canelinha também, eu lembro uma corrida no Barro, em Canelinha, que eu tava lá, que tu acha que andava na Júnior ainda, depois de 200. Daí a gente sempre acompanhou, né? Sim. O decorrer aí da carreira vitoriosa. É, é uma amizade de longa data, com certeza. E além dessa amizade, né, William, que nós tivemos aí sei lá, pelo menos 14, 15 anos aí, desde 2005, Tipo, 2006. eu acho que foi lá por 2004, assim, ali, tipo, que eu lembro de ter as primeiras TV nas primeiras corridas, foi por aí, né? Eu acho que tu É, começou é, a aparecer é. de 60 Eu, daí. eu comecei em 2003, metade de 2003, mas que eu comecei a andar em campeonatos e a aparecer um pouquinho foi em 2004, porque até então. É, Eu lembro que eu já estava começando com a DT 200, daí, tipo, já tinha passado a primeira fase lá da isso. DT 100. Com certeza. E, William, tu deu uma breve faladinha ali contando da tua história, né? Do que tu passou, infelizmente, do acidente que tu teve, do desânimo que tu teve por passar dessas lesões. E eu queria te pedir agora como é que você chegou até a escola, né? A escola também ela é recente, ela foi criada em 2016, como a maioria aqui das pessoas que estão nos assistindo já sabem. E o que te levou, William, a nos procurar? O que te levou a decidir, não, cara, eu preciso ir lá falar com o Lisotti, começar um treinamento, preciso de uma orientação. O que te motivou a você vir a treinar conosco no ano passado? Então, como eu falei, aí em 2017, no final, eu voltei a brincar de moto. Em 2018, eu fui para as provas, entendeu? Comecei para as provas, mas assim, eu já estava na loja, eu conseguia me organizar o tempo, mas eu estava sempre sozinho, por exemplo, para ir treinar, assim, de manhã, ou de meio-dia, ou no fim da tarde, que é quando a gente se organiza aí. E é ruim de tu achar uma pessoa para ir junto. E às vezes eu cheguei umas vezes sozinho, era muito perigoso, ou com telefone, coisa assim. Eu disse, não, assim não dá mais, eu tô deixando de trabalhar, tô gastando dinheiro, tô gastando moto e não tá vindo, né? Se eu for continuar andando, vamos pelo menos treinar certo, assim, nem que custe um pouco mais, mas é um investimento que vai ser além de seguro, né? Então, ali em 2018, eu disse, ó, eu quero voltar aí para as provas do Campeonato Gaúcho de Velocross, quero tentar andar campeonatos de Velocross, aí até fui numas provas do Catarinense também em 2018, depois nós vamos contar aí que foi coordenando da escola. Então, aí eu disse, não, então em 2018 vamos treinar certo, vamos tentar evoluir, vamos ir mais seguro, não podia me machucar mais, porque eu precisava trabalhar também. Eu sei que o esporte é de risco e que não tem a certeza de que tu nunca mais vai se machucar, isso não existe, né? E então, se tava prático, assim, como que eu posso dizer? Uma coisa que eu via você fazendo com os guri aqui, que tu consegue identificar, assim, o ponto positivo e o ponto negativo de cada piloto, né? Eu via tu fazendo isso com os outros, e também tu consegue passar, tem muita gente que só consegue fazer, né? Tá? Que às vezes eles conseguem fazer melhor do que você, né? Tipo, podem ser pilotos mais rápidos que você. E que, como tu comentou também na live com o Brizolim lá, que tu
que os teus alunos te ganhem, né? Então, que tu realmente tem esse, tu quer passar isso pra gente, tu não quer deixar segurar para ti ou que não evoluam ao máximo, né? Enfim. E aí a gente começou a treinar, então, acho que foi aí por maio, abril, maio de 2018, né? Porque eu lembro, depois tu vai pedir aí, eu lembro das primeiras provas, assim, eu lembro bem da prova do Gaúcho de Velocross em Erval Grande, em 2019, que daí eu voltei para o pódio do Gaúcho e podia ter sido melhor. Lá no final eu não acreditei em mim, né, na corrida. Não sei, eu não ia ganhar a corrida, mas eu ia ficar em segundo, acabei em terceiro, né? E de lá para cá, então, a gente veio evoluindo, assim, com segurança, né? O principal é com segurança e os treinos, eles valem a pena agora, né? Nem até mesmo um dia, assim, tem dias que às vezes não vem o tempo, tu não consegue, mesmo nesse dia vale a pena por tu ter se cobrado de você. Então, e quando dá tudo certo, como nos últimos aí que a gente tem ido bem, aí nem se fala, né? Então, Com certeza, né, William? A tua história é um pouco parecida com a do Lipe. Eu quero dizer a história procurando a escola, né, William? Pois que nem o Lipe, ele foi campeão gaúcho de Veloterra e nos procurou. E você também, você já com uma longa carreira dentro do esporte, com excelentes resultados, com títulos em campeonato regional, com top 3 em campeonato gaúcho, com pódios em campeonato brasileiro de velocross. E depois de tanta experiência dentro do esporte, você vem e nos procura para continuar evoluindo, para aprender um pouco mais, para ter um pouco mais de segurança. E principalmente, né, William, como tu falou para nós, depois de ter passado por momentos aí desagradáveis, né, de lesão, da família estar um pouco reprovando você continuar dentro do esporte, não querendo mais que você vá para as corridas, você espera um pouquinho a poeira baixar, volta a praticar o esporte, mas sem pretensão nenhuma, né? Não, só vou andar de moto, não vou mais competir. E aí tu nos procura, volta a competir em Gaúcho de Veloterra, começa a competir em Gaúcho de Motocross, os resultados voltam. Então isso é extremamente satisfatório para nós e mostra, né, William, para todos que praticam teve esporte. título em 2019, tinha me esquecido. Exato, exato, É, exato. título da Copa Norte. Um importante título, né? William, de moto importada, que eu acho que foi o primeiro, né? Não sei se... Aham, de moto importada no Veloterra, sim, porque daí em 2015 eu fiquei vice-campeão gaúcho, quando eu acabei o campeonato, né? Naquele Sim, ano o Pique, campeão, o Pique Júnior, o Felipe foi campeão, eu fui sim. vice-campeão importada, e em 2000, daí depois parei, né? E aí sim, então em 2019, o campeonato inteiro, né? Foi só fazer um campeonato inteiro, assim, dá tudo certo que ficou mais fácil, né? E Não, aí graças teve a Deus. tipo de dois resultados assim que me chamou bastante atenção em 2019, até não acho que mais importante que o título da Copa Norte foi esses dois pódios no Gaúcho de Veloterra. Tipo, o primeiro foi em questão de 2 meses de treino, cara. Eu me lembro que a gente treinou aqui e tal, só Veloterra, e nós fomos lá para a corrida. E eu não sou, não, às vezes não gosto nem muito de olhar tempo, cara. E no sábado de tarde acabou o treino e os caras vinham me falar do tempo, assim, e era segundo, cara, mas era segundo e o nosso tempo tava bem perto dos caras da 2 lá. E daí, depois nós demos um segredinho, né, que não sei se nós vamos contar ou não, aí morro acima lá, né? E daí deu certo e eu, aquele dia, nem eu acreditei em mim, porque eu podia ter ido melhor. E depois teve duas provas, até que eu fui com o Rodrigo, que deve estar na live aí, em Santa Catarina, eu no Catarinense, nas duas primeiras, um dia foi sétimo, outro foi oitavo, outro foi sexto, e não vinha o pódio, cara. E daí, nas duas últimas provas que eu fui, porque depois nós começamos a partir para o motocross ali, eu consegui dois quartos lugares lá, mas um campeonato de nível bem alto lá, talvez o mais forte do Brasil, o catarinense. E daí eu fiz na intermediária importada, dois quartos lugar na quarta e na quinta etapa, eu acho que foi. Lá também. E William, minha pergunta por você estar no esporte já há tantos anos, por você ter vivido, né, os dois momentos assim de ter bons resultados sem orientação nenhuma e partir para uma escola, partir para fazer, como você disse, um investimento, a palavra que tu usou, né, gastar um pouco mais, mas para isso ter mais segurança, mais qualidade. A minha pergunta é, as tuas expectativas
com nossos treinos, a tua expectativa, quando você veio para a escola, ela foi atingida? Então, ela, em alguns momentos elas são atingidas, né? Como esses dois resultados que eu acabei de falar. E tem um fato aí, então, que tu entrou na questão do motocross, que foi um dia que valeu todo o investimento, assim, e o resultado foi legal no fim também. Aí eu fui para a primeira prova de motocross, então, lá em Gramado, né? E no treino de manhã, o meu objetivo era só zerar a pista. E eu zerei a pista. E aí nós fomos pro cronometrado da tarde. E eu não estava conseguindo ser rápido onde eu me considero rápido, que é no chão. Eu estava muito preocupado com os saltos e muito travado no chão. E aí, pela metade do treino, eu lembro que o Roger, eu não lembro quem que era o outro, acho que o irmão dele, me deram placa que eu tava fazendo a volta mais rápida no treino. E eu pensei, ele tá me tirando, né, cara? E aí eu parei e fui lá olhar. Do tempo que eu fiz de manhã no treino livre pro de tarde, eu baixei 10 segundos, cara. E daí eu fiz o segundo tempo. Eu não. Depois o guri que foi campeão, ele baixou meu tempo, né? Mas eu fiz o segundo tempo no cronometrado e quarto lugar na prova de tarde. Daí. Esse dia foi. Valeu todo o investimento aí. Que Com bom, certeza. que bom saber. Devagarinho, sabe? Assim, tipo, a gente estava agora também preparado para que fosse diferente o 2019, mas não sei se o 2020, mas ele está sendo bom porque acho que a evolução está acontecendo igual, assim. Mas Com esses certeza. três momentos e esse de Gramado, assim, tipo, 10 segundos, cara, não achava que tinha capacidade para tudo isso lá, né? Que bom, né, William? Que bom esses momentos e que bom saber, porque em tudo a gente sempre cria expectativas, né, William? E essa pergunta eu sempre faço para todos e não é nada combinado. Até quem combinou a live contigo foi o Brusso, não foi eu que Sim, falei eu nem contigo. falei Então, contigo, né? Eu falei isso com ele. Aham. exatamente. Então a Desde. live, É, para todos que estão aqui Deus. nos assistindo, ela não é combinada, eu não te pedi nada, Eu não absolutamente nada, é tudo consigo aqui abrir ao isso que vivo. eu pedi no começo, estava funcionando, porque eu não sabia nem se estava conseguindo abrir aqui, não tinha contato nenhum. Exato. Então, que bom saber ao vivo aqui, William, que as tuas expectativas foram atendidas, que tu tá conquistando todos esses resultados, todos esses sonhos e com certeza o trabalho que tu tá fazendo. Infelizmente, em 2020 ainda não tivemos corridas, mas com certeza quando elas voltarem, vai A ser gente já surpreendente aí para muitas pessoas o teu agora desempenho, a forma que tu tá andando. eu tô escutando bastante das outras pessoas, assim, que eu tô mais seguro andando e talvez um pouco rápido, não sei, mas pelo menos seguro. E uma coisa assim, agora que tu falou de provas de 2020, nós já tivemos uma prova do Velocross em Tapejara, que tu sabe do resultado e tu sabe que aquele dia eu já ganhei de alguns pilotos que eu não ganhava mais. E inclusive com pódio na VX1 aquele dia numa prova que estava de nível de gaúcho aqui em Itapejara. E já me senti à vontade lá nas primeiras provas da Copa Cidades, até que não foi. Parou tudo aí pela pandemia, né? Mas então eu acho que 2020 ainda vai ser muito bom. Com Vamos ter mais. certeza. Com certeza, né, William? As corridas estão sendo marcadas. Eu acho que aí dentro de algumas semanas os campeonatos já estão voltando, tanto o brasileiro quanto o nosso campeonato gaúcho aí. Já tem algumas conversas, já tem algumas possíveis datas. Eu acredito que aí em algumas semanas a gente vai estar correndo de novo e estamos ansiosos, né? Estamos pronto, vamos dizer É assim, demais. e querendo correr, Eu né? já não. Tá louco, cara. Não dá mais. William, Não, não. virou um pouquinho de tradição aqui. Eu fiz com todos os guris, fiz com o Lipe, fiz com o Brusso, com o Gleison, com o Bresolin na semana passada e agora é contigo. Eu tenho já duas coisas em mente, assim, do que tu pode responder. Eu não sei se tu vai responder a primeira, que eu imagino, mas a resposta é contigo e é o teste do aluno dedicado. Eu quero te pedir, William, desde que tu treina comigo, qual é a principal técnica que tu lembra agora, de primeiro momento, que eu te passei e que realmente fez a diferença na tua pilotagem? Conta para nós, qual é a técnica que mais mudou na sua pilotagem e, se possível, explica para gente como aplicar ela, como executar ela. Então,
como eu falei lá já 2 vezes aí na live, uma das coisas que me levou a procurar, tipo, você em específico, foi porque tu consegue passar o que a gente tá fazendo de errado, ou identificar, né? Eu lembro bem que no primeiro dia que a gente conversou e nos primeiros treinos, tu dizia que onde eu podia ser mais rápido era na freada, não na retomada, digamos assim, não atacar mais as freadas. Isso foi uma coisa que eu antes não entendia. Tipo, a gente usar as pernas, mas talvez usava as pernas erradas, me entende? Então, isso daí, essa questão de aprender a usar as pernas na freada para atacar a freada, ser mais agressivo na freada, é uma coisa que eu acho que eu evolui bastante. Eu tinha uma mania muito feia de embreagem por ter aprendido a andar de 2 tempos. Teimo contigo às vezes, né? Que um pouco tem que usar, né? Um pouco pode, né? Um pouco pode. Um pouco pode, né? Um pouco faz bem. Demais era em excesso. Então, nisso daí eu acho que eu melhorei muito. Mas com certeza tu sabe qual que é o principal ponto. É que eu te disse que só quando eu andava de DT 200 que eu tinha a moto mais forte às vezes e nós largava com a moto andando, eu fazia às vezes boas largadas, mas era mais pelo meu motor, não era pela minha técnica, porque às vezes o pessoal tinha moto mais fraca e se tinha uma reta ali de 50 metros, passava na reta, né? Então, na primeira aula, tu me falou que eu tinha que começar a largar em primeira marcha. Aí eu não sabia se eu dava risada, se eu dizia, mas eu tô gastando meu dinheiro aqui para vir aprender a largar em primeira, faz 10 anos que eu tenho moto, eu largo em segunda. O que é isso, gente? Aí fomos para a pista, fomos treinar em cronômetro e experimenta aqui e ali, vai em corrida e treina de manhã na corrida. E eu só largo em primeira marcha. E sei de pessoas que agora largam em primeira marcha, inclusive de 450 cilindradas. Demorei mais de 10 anos para aprender isso e ainda duvidei no começo. Então, tipo, essas 3 coisas, assim, sem falar daí, tipo, vai ter muita coisa, mas essas 3 coisas me marcaram bastante e a largada em primeiro lugar aí e em todas essas provas aí de bons resultados, inclusive na de Gramado, né? Tem o vídeo aqui, foi Holly Shot lá em Gramado com 20 e poucas motos, né, na categoria lá. Eu tava um pouquinho em dúvida, William, se tu ia falar da largada, mas eu sabia que ela ia estar na tua mente. E eu lembro, cara, nitidamente quando nós alinhamos para fazer o treino de largada lá no primeiro dia, e eu te falei essa opção, que ela existe e que ela pode ser encaixada dependendo da necessidade de cada piloto. E, cara, tu estralou o olho dessa maneira, disse, não, o que tu tá me fazendo querer fazer, né? E, cara, depois do primeiro dia de curso, tu sabe bem o quanto as tuas largadas se transformaram, né, William? Até a gente brinca, quando tu largava, mais ou menos era terceiro, quarto, né? Então, quando dava alguma erradinha, era ali entre os três, entre os quatro, mas quantos role shot, né, em 2018, 2019, no motocross, no Veloterra, isso daí mudou bastante também, né? A partir então de 2019, depois dos 2 primeiros meses aí de treino, então teve essa prova de Erval Grande, que eu larguei em segundo lugar. Teve a prova essa do Catarinense que eu falo, que eu larguei em terceiro, quarto e acabei ali. Teve essa prova de Gramado com Holy Shot lá. E a prova de Antônio Prado, larguei em segundo lugar também lá no Gaúcho, que eu me lembro, assim, e a prova de Tapejara, que você acabou caindo na largada, que é morro acima de 250, quando eu entrei para reto para cima, eu era o quinto, porque eu passei um piloto na prova. Então, também foi uma boa largada, né? Porque eu tava com metade da cilindrada aí. Com certeza. Não. William, eu vou passar agora para ler um pouquinho das perguntas que a galera fez aqui na caixinha de respostas do Instagram. Também tem umas aqui no chat. Galera, se vocês tiverem qualquer dúvida, qualquer pergunta, mandem aí aqui nos comentários. Manda na caixinha de perguntas que o William vai estar respondendo tudo aqui para nós. William, a primeira pergunta é do Maninho Zanato. É uma história aí de vocês e você vê se tu conta para nós ou não. Ele pediu uma dica. Como pular o gate de DT 200? Isso aí foi
Claro, em 2006. Então, né, como a minha técnica de largada era, na época, em 2006, moto para trás do gate, assim, uns 2, 3 palmos, segunda marcha e vinha andando, né? Completamente diferente do que eu faço hoje. Só que a embreagem da moto nacional, para todo mundo que anda aí, que já andou de moto nacional, né? Tem uns caras que nunca andaram de moto nacional, então eles não vão saber. Ela não é igual. A embreagem não tem o mesmo desempenho. Ela esquenta, ela baixa. E ergueu a placa de 15, um pouco de ansiedade também, normal. E não virava, cara. E não virava assim. E a minha embreagem estava indo. E aqueles 3, 4 palmos que eu conseguia puxar para trás do gate tinha ido tudo já. E eu acelerei, dei contra o gate e fui, né, cara? Cheguei lá na curva sozinho, né? Não tinha ninguém na curva, só eu. Aí deu bandeira, só eu tomei a bandeira, agora não me lembro se é preta ou vermelha, acho que vermelha, né? Eu tomei, saí de último e lembro que acabei a corrida em terceiro, quarto lá. Na época tinha o Fabiano, Dianos. Lembro que naquela prova tinha até o falecido Fabinho Andoli fazendo show lá, nesse dia aí. Essa, né, maninho? Acho que é essa aí, sim. Ai, só risada. Ah, William, o Léo Biasi pediu: você vai andar brasileiro no Beto Carreiro? Essa era uma das perguntas também que eu queria te fazer. E se sobrar uns minutinhos também te pedir sobre isso. Mas já que o Léo Biasi aproveitou e emendando também a minha curiosidade, é se você pretende andar o brasileiro no Beto Carreiro ou a minha pergunta, se você hoje, depois de ter pensado em nunca mais voltar a competir, você também pensa no Beto Carreiro ou em qualquer outra etapa de andar no Campeonato Brasileiro nesse ano 2020? Sim, no começo de 2020 não tinha esse objetivo de andar uma prova do brasileiro de motocross. Tinha o objetivo de andar o Campeonato Gaúcho de Motocross. Então, com tudo que aconteceu, tá uma incerteza aí sobre o Gaúcho, começou essas especulações e as provas do brasileiro confirmaram. Nós com bastante tempo, né? Tipo, tempo a gente teve aí 4, 5 meses, então para treinar e tal, se organizar. Eu tenho vontade de andar uma prova do brasileiro de motocross até o fim de 2020. Essa do Beto Carreiro, a gente tinha um projeto aí que foi segura, foi dada uma debreada nesse projeto, nesse momento aí, por causa da questão aí até que tu não vai poder estar presente, né? Então, assim, tem a prova da Lapa, do Brasileiro de Velocross, que ela tá para confirmar agora essa semana, e ela ainda não é uma prova confirmada. Se tiver a prova da Lapa, eu acho que eu vou participar do Brasileiro de Velocross na Lapa lá, e vou participar das provas do Brasileiro de Motocross, tentar andar as provas que vão ter no Rio Grande do Sul, então, Iberubá e Tapejara. Se talvez não acontecer a prova da Lapa do Brasileiro de Velocross, não se confirmar, há alguma possibilidade de talvez a gente ir daí na do Beto Carreiro, mas nesse primeiro momento seria a do Brasileiro de Velocross, até para retomar, questão do ritmo de prova é diferente, sei lá, nunca andei num Brasileiro de Motocross e acho que talvez seria melhor a gente voltar a dar umas provas e tentar até o fim do ano, então fazer essa participação. Mas até em 2020 vai sair uma. Com certeza em 2020 vai ter um brasileiro de motocross, né? Que eu nunca participei de uma prova do brasileiro de motocross. Graças a Lisotti MX School e a você aí, eu sei que eu vou ir lá participar da prova e vou conseguir andar e vou terminar a corrida, não vou me machucar, vou zerar uma pista de brasileiro, assim. Cara, que honra, William, que honra. Muito obrigado por essas palavras. Pensar que lá em 2016, há 4 anos atrás, isso era inimaginável, né? Se alguém te falasse que tu ia voltar e ia andar um brasileiro de motocross, talvez desse risada, né? Tipo, em 2009, assim, quando eu lembro que eu contei a história aí que eu saí da Tornado lá, com pódio no Brasileiro de Velocross e bons resultados no Gaúcho e tudo, título regional, e fui andar algumas provas de motocross, eu pensava, agora daqui 1 ano, 2, eu consigo andar um brasileiro, entendeu? Só que me lesionei e nunca mais pensei nisso e, creio disse, a partir de 2015 ali, então aí sim isso estava meio deletado, né? E agora é real, assim, vai acontecer. Com Então certeza. eu, tipo, até de falar, assim,
penso, bah, será que eu vou conseguir mesmo fazer isso assim, né? Porque não. O velocross eu me sinto seguro, tranquilo, e lá tem que andar essa prova na Lapa, não é, tipo, é que nem andar tipo numa prova, vai ter um frio na barriga, é 300 motos, beleza. Mas eu não sinto um medo de ir lá, né? Uma tranquilidade até por ir lá. Mais medo da live do que de ir lá. E aí, e daí, essa do Brasileiro de Motocross, quando nós começamos o treinamento, vamos para o Gaúcho de Veloterra, fizemos essas provas ano passado do Gaúcho de Motocross, tava com essa ideia em 2020 de andar no Gaúcho de Motocross, mesmo que não tivesse tido a pandemia, não era o plano brasileiro, mas como digamos assim, o desempenho está sendo, acredito que bom, assim, às vezes tu vai lembrar aí que nos fins do treino, no meio, geralmente eu tento te pegar sozinho, às vezes dizer, viu, se não tá bom, se não tá certo, se tá errado, me fala, assim, e eu não, a gente parece que tá no caminho aí, então. Não, com certeza. As últimas semanas, na semana retrasada, treinando aqui na pista do Duda, em Sertão. Depois também os teus treinos ali no parque, que tu fez ali com o Pietro, tudo tá sendo muito animador, né, William? William, tem mais uma pergunta do Guizinho, do Gui Negrete, o nosso companheiro de treino. E ele te pediu, com quantos anos você começou a andar, William? Cara, eu tenho 31 e comecei a andar em 2001. Então faz com uns 11, 12 anos, daí isso, assim, andar. As primeiras provas foi lá em 2013, daí. Então os primeiros que eu andei de moto eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, Gui. Bem mais que você. O Guizinho que tá com 10 anos agora, 10 para 11, então você já tá bem mais, começou bem mais cedo que o William. Guizinho, nosso piloto, o Gui também que tá migrando pro motocross, né, William? Ontem ele estava treinando conosco, chegou na pista, me olhou e disse, prof, posso andar motocross hoje? Eu disse, mas é claro que tu pode andar motocross, né? Já passamos a É, tarde toda pulando. essa questão do motocross aí é uma coisa que acontece com todo mundo. Acho que vem no velocross, acho que o maior exemplo dentre nós não é nem eu, é o do Otávio, que até o próprio Maninho não é que ele não era a favor, ele nunca foi contra, mas assim, às vezes a gente acha que o motocross é uma coisa e não é, cara. Ele não é loucura, ele é uma coisa mais correta, assim, só tu tem que ser mais técnico, né? Não é uma prova de velocross, por exemplo, essa prova da Lapa, com o nível que vai estar lá, se ela sair e tal, é uma prova naquela pista que eu já conheço ela, tipo, tu vai andar em alguns lugares lá 130 quilômetros por hora de velocidade. No motocross nunca vai acontecer isso, porém tem os pulos. Com os treinamentos da Lisotti MX School, os pulos ficam praticamente todos vencíveis, assim, né? Então, o motocross exige só um pouco mais de, às vezes, concentração. Eu noto, assim, que quando eu vou andar veloterra, às vezes eu me preocupo bastante em retardar uma freada, acertar uma saída de curva. Não, tipo, se a moto sair atravessando ou patinar um pouco no velocross, a gente sabe, deixa correr. No motocross, tu anda mais concentrado, tu procura o melhor carreiro para a moto estar firme para te pular, tu tem a rampa na frente, tu tá sempre, parece que mais ligado, assim, por mais que o Veloterra precise disso, mas no motocross tu consegue, tipo, se concentrar na técnica, aperta as pernas e levanta para pular um salto, acelera a moto no cair, mexe marcha, não, né? Coisas que no Veloterra, às vezes, tu só pensa em acelerar e frear forte, acelerar e frear forte. E no motocross, talvez por isso da evolução, tu anda mais concentrado, assim, a minha palavra para resumir. E tu bota mais concentrado, tu coloca as técnicas mais facilmente em prática, assim. Ah, com certeza. Com certeza. Falou tudo, William. William, antes de nós entrarmos para os minutos finais aqui da nossa live, entrar aí nos agradecimentos a todo mundo que esteve aí conosco, mandando perguntas, interagindo, eu queria te fazer uma última pergunta, William. O que tu diria para aquelas pessoas que ainda estão na dúvida se fazem um treinamento, se fazem o investimento em
conhecimento, fazer um investimento na sua segurança para, consequentemente, ganhar velocidade. Pensa você lá, 2016, 2017, aquela expectativa que você estava, será que invisto, será que não? Será que eu procuro, será que eu vou ali com o Lizotti ou não? Enfim, para as pessoas que estão ainda nessa dúvida, estão ali em cima do muro, o que você tem a dizer para elas? Então, mesmo tipo, para aquele piloto que já tem, né? Por exemplo, vamos usar o meu exemplo, sim, que algum conhecimento, por mais que a gente sofreu bastante na vida, né? Para aprender pouco, né? Tipo, em 10 anos, 10 anos a gente aprendeu 30% para depois em 3 anos aprender 70%, digamos assim. É válido, né? Nunca é tarde. E eu acho que o exemplo está aí. Cara, eu tava bem ansioso para 2020. Eu acho que ia ser muito bom. Esse ano eu não sei como é que vai ser agora. Assim, eu tô falando a nível de Campeonato Gaúcho aqui que nós ia andar, sabe? Então, vamos esperar para ver o que vai acontecer. Vamos continuar o trabalho. Acho que todo o pessoal deve procurar, assim, ó, diferente se tu já anda ou se tu não anda. Principalmente se tu quer começar, para te não perder tempo fazendo do jeito errado, para te ser seguro, vai ser mais econômico financeiramente, até no desgaste da moto, da forma que tu vai, até o equipamento, o jeito de tu lavar, de tudo que tu sabe. Então, se tu puder, comprei a moto, comprei os equipamentos, vai sair no sábado de tarde, gastar 2 tanques de gasolina da moto, gasta só um e vamos começar pelo certo, assim, tipo, é difícil ter essa oportunidade, não, a gente tem que agradecer a bastante pessoas pelo que a gente tem aqui em Tapejara, a nível de motocross hoje em dia aí, né? É uma referência no estado do Rio Grande do Sul. E eu acho que qualquer nível e qualquer pessoa deve procurar isso aí, porque vai ser bom para ambos, entendeu? Para o desenvolvimento dela, para estar bem também, para poder. Geralmente a maioria do pessoal não é profissional, então andar seguro para poder trabalhar, para se divertir no fim de semana e não se incomodar no fim de semana. Com certeza. Agradeço demais, William. E o Edinho, 73, que está aqui conosco, nosso amigão, concorda contigo. Ele botou aqui, William, os treinos valem muito a pena. O Edinho, meu parceiro aí, com certeza antes de você também. Conheço o Edinho de bastante tempo aí do Velocross, né? Edinho ali da Serra, faz tempo que não vejo ele, mas você foi lá esses dias, né? Ele sempre aparece nas provas do Gaúcho também, do Regional aí do Jair, ele vem sempre andar. Um abraço aí pro Edinho, pro Dirceu também, meu amigo Dirceu. Grande Edinho, muito obrigado, Edinho, pelo seu comentário. Edinho, que é nosso aluno aí também. Estive dando um curso ali na Serra, ali no mês de abril. O Edinho também subiu aqui para o CT, tem algumas semanas, veio ali com O Dick, dia que com ele toda. foi lá, eu não estava lá. Ele Exato. falou. Ele veio para cá no sabadão, ficou treinando com nós, também entrou para o motocross. O William também deu uns pulos ali no CT, quase zerou toda a pista antes da chegada, o step, pulou ali tudo bem certinho. William, estamos aí nos minutos finais e eu quero deixar os agradecimentos para ti aí, para você agradecer a todos que estiveram conosco aí nessa live. Primeiro, quero agradecer de novo a oportunidade de estar fazendo parte aí, cara. Fiquei surpreso, fiquei ansioso no começo, me deu um nervoso aí, agora já passou, tá tudo certo. Agradecer, cara, assim, também a Lizotti, né, que é você, mas por estar, tipo, nós conseguimos dar essa retomada e, assim, fazendo ver que é possível, assim, tipo, como eu disse, eu achei que se eu voltasse a andar, a partir de 2015, ia ser um veloterra, alguma coisa para brincar e, diferente disso, eu acho que nós vamos conseguir competir aí por um tempo ainda. E tipo, muito bom, assim, o efeito que surgiu, assim, na minha pilotagem. E nem tu disse, a gente não teve provas, mas eu acho que tem bastante gente que vai se surpreender aí quando começar, que eu acho que a gente está muito bem preparado, assim, não só eu, mas bastante pilotos da escola aí, eu acho que se tiver gaúcho ou nesse brasileiro de velocross, acho que a gente vai mostrar um bom resultado lá, porque nós estamos preparados, cara. Com certeza, essa é a ideia, Google. Essa é a ideia, William. O Google usou as mesmas palavras no treino essa semana. Ele falou: ó, Léo, vamos chegar nas corridas e vamos surpreender a galera aí com os pilotos da escola. Todo mundo treinando forte, todo mundo se dedicando bastante. William, muito, muito obrigado por você ter estado conosco aqui nessa live, nesse domingão. Muito obrigado
por contar a sua história, por interagir aqui conosco. Muito obrigado por você fazer parte da escola, de ser mais um dos nossos alunos. E muito obrigado a todos vocês que estiveram conosco nessa live. Muito obrigado a todos os comentários, a toda a interação. Uma boa semana e um grande abraço a